Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula. Hoje a gente vai estar falando sobre processo em regime transiente. Então, o que é um regime transiente? É aquele regime que ele tem alguma mudança, né, durante o funcionamento dele. É diferente do que a gente tem visto até agora, que são regimes permanentes. Aqui pode acontecer alguma mudança abrupta no circuito, no sistema, e aí a gente precisa fazer aí a demonstração de como utilizar a primeira lei da termodinâmica aplicada em sistemas de regime transiente, tá certo? Então, primeira coisa, a gente vai falar das três hipóteses básicas para a gente trabalhar com circuitos ou sistemas em regime transiente. A primeira delas é que o volume de controle ele está num referencial fixo, ou seja, não está variando a altura, ele não está se movendo, isso é importante. A segunda hipótese que a gente considera para modelagem do nosso sistema em regime transiente é que ou ele vai estar em um processo, ou ele vai estar com o fluido em um estado líquido, ou ele vai estar com o fluido no estado de vapor. Ou seja, ele tem o fluido em apenas um estado de cada vez. Nunca vai acontecer de você, dentro da nossa modelagem, a nossa modelagem não comporta os processos onde o fluido vem a possuir, né, tanto em estado líquido como vapor, ou seja, ele pode ter um título ali, né, diferente de 0 ou de 100%. Então, essa situação para nós é proibida. Ou ele vai estar em vapor, ou ele vai estar em líquido, e o estado sempre é uniforme e homogêneo, tá ok? E a hipótese 3 é a seguinte: você sempre vai ter entrando no seu processo ou líquido ou vapor. Nunca vai estar passando pelas fronteiras do seu processo líquido e vapor ao mesmo tempo. A entrada é única, é uniforme e homogênea, ou no estado de vapor ou no estado de líquido. Nunca na forma de uma mistura de estados, ok? Então, estas três hipóteses, elas são a base para a modelagem que a gente vai mostrar para você. É claro que no mundo real podem acontecer situações que não sigam à risca essas três hipóteses que nós estamos usando aqui. Porém, essas hipóteses vão nos facilitar a modelagem, e aí é claro que você consegue extrapolar isso no futuro para aplicações reais, ok? Então vamos lá então. Vamos começar aí a nossa demonstração da primeira lei para regimes ou processos em regime transiente, tá ok? Então vamos lá então. Primeira coisa, a gente vai estar considerando aqui a equação da continuidade, onde nós temos que a variação da massa no tempo, certo? No volume de controle, mais a vazão mássica de saída menos a vazão mássica de entrada é igual a zero. Portanto, a integral da variação da massa do volume de controle no tempo de 0 a t é igual a m2 menos m1 do volume de controle. Tá certo? A gente está falando sempre em relação ao volume de controle. Vai ser m2 menos m1, de 0 a t. Portanto, a gente pode dizer que a integral de 0 a t da somatória de todas as vazões mássicas que saem do volume de controle é igual a simplesmente a somatória de toda a vazão mássica de saída. Mesma coisa vale para a entrada. Obtemos então a equação da continuidade para regimes transientes, final, já na forma analítica, que é m2 menos m1 do volume de controle mais a somatória de toda a vazão mássica que sai, menos a somatória de toda a vazão mássica na entrada, que é igual a zero. Agora a gente pode
formular, né, a primeira lei para regimes transientes. Então temos que a equação que já é de nosso conhecimento, que o calor no volume de controle mais a somatória da vazão mássica na entrada, vezes, né, a entalpia de entrada, energia cinética de entrada, mais a energia potencial da entrada, igual à variação da energia no tempo, né, da energia no volume de controle, mais a vazão mássica, a somatória das vazões mássicas de saída, vezes a entalpia de saída, energia cinética de saída, potencial de saída, mais o trabalho realizado na fronteira do volume de controle. Tá certo? Desculpa que eu cortei. Aqui está o trabalho realizado na fronteira do volume de controle. Portanto, nós temos, reescrevendo a equação de cima, rearranjando ela, né, de acordo com a hipótese 2, que nos diz que ou o fluido está no estado líquido ou que ele está no estado vapor, ou seja, o estado é uniforme em qualquer instante t, então nós temos que o calor do volume de controle, a taxa de calor no volume de controle, mais a somatória da vazão mássica na entrada, vezes a entalpia de entrada, a energia cinética de entrada, mais a potencial da entrada, é igual a somatória das vazões mássicas na saída, vezes a entalpia de saída, mais a energia cinética de saída, mais a energia potencial de saída, mais, aí agora, com a consideração, a massa vezes a energia interna, mais a energia cinética, mais a energia potencial. Então, a variação disso daqui no tempo, mais o trabalho realizado na fronteira do sistema, né? Daqui, a partir da hipótese 2, nós conseguimos aí abrir este argumento. Continuando então, nós temos então apenas que integrar a última, né, a expressão em relação a t. Então nós temos que a integral de 0 a t do volume de controle é o total de volume de controle realizado na fronteira. Mesma coisa vale para a taxa de calor na fronteira do volume de controle, é igual ao total de valor pelo período t realizado na fronteira do circuito, do processo, né? É claro, porque aqui a gente está falando de taxa, aqui você está falando de pequeno... imagina que você tem um filme que vai de 0 a t, né? Um filme que vai correndo de 0 a t, e a taxa são os quadros do filme, né? Quando você integra tudo, você está encontrando o cálculo geral, tanto do calor como do trabalho, que a gente tem visto aí, caso você tenha esquecido do conceito de integral, né? Então, a partir disso, a gente pode escrever que a integral de 0 a t, bati na câmera, a integral de 0 a t da somatória da vazão mássica de entrada, vezes HE, mais energia cinética, mais a potencial, dt, é igual, resolvendo a integral, a somatória de toda a vazão mássica de entrada, de toda a massa de entrada, vezes HE, a entalpia de entrada, energia cinética da entrada, energia potencial da entrada. De maneira análoga, nós temos aí então a expressão para a vazão, para a saída do volume de controle, né? E aí, portanto, rearranjando, nós podemos dizer também para aquele último termo que nós encontramos, né, na página anterior, né, integrando agora este argumento aqui, né, este argumento aqui. Então agora nós temos a integral dele, que é a integral de 0 a t da variação deste argumento do volume de controle dt, que vai resultar em m2 vezes a energia interna específica 2, energia cinética na 2, vezes a energia potencial 2, menos a massa 1, vezes a energia interna 1, mais a energia cinética 1,
mais energia potencial 1 em cima do volume de controle. Então, associando todas as expressões que nós integramos aqui, nós temos a primeira lei para regimes, para processos com regimes transientes, onde a gente considerou as 3 hipóteses iniciais, que nos dá esta expressão aqui, que nos diz que o calor de volume de controle mais a somatória de toda a massa que entra, vezes a entalpia da entrada, mais a energia cinética da entrada, mais a energia potencial da entrada, é igual a somatória das massas que saem, vezes a entalpia, energia cinética e potencial de saída, mais a massa 2, vezes a sua energia interna, cinética e potencial, menos a massa 1, vezes a sua energia interna, cinética e potencial, mais o trabalho realizado na fronteira do volume de controle. Então aí foi só para a gente demonstrar, né, como que a gente chegou nessa equação, e aí a gente vai conseguir agora, nas próximas aulas, demonstrar alguns exemplos de aplicação desta equação para regimes transientes, considerando a primeira lei, tá ok? Obrigado, pessoal, um abração, até a próxima, tchau, tchau!